Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal que te dá uma ideia, uma visão e uma análise do que está acontecendo nesse ano de eleições e de pandemia nos Estados Unidos. Hoje nós temos a participação do Clifford Young, que é presidente da Ipsos, a empresa de pesquisas dos Estados Unidos em Washington, e professor de opinião pública e análise de estatísticas na Universidade Johns Hopkins, e também o meu colega Marcelo Favalli, editor de internacional aqui da CNN e que está atualmente em Nova York. Clifford, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite de participar do América Decide. A gente tem aí uma condução do presidente Donald Trump dessa situação. Since we released the guidelines to open up America again, and this was 2 days ago, a number of states led by both Democrat and Republican governors have announced concrete steps to begin a safe, gradual and phased opening. Primeiro ele disse que ele tinha autoridade total sobre reabrir ou não a economia. Depois, ao apresentar um plano com critérios para a reabertura, ele disse que a decisão era dos governadores. Mas ele estava ali estimulando os governadores a retomar as atividades. Quando veio o governador da Geórgia, Brian Kemp, dizer que ia reabrir com os restaurantes, as barbearias e outros serviços, ele falou, é cedo demais. Como que é essa mensagem do presidente Donald Trump em relação a essas duas preocupações? Grande prazer estar aqui com vocês. Então, ele está equivocando. Ele está fazendo isso de propósito, aliás. Então, ele tem um grande desafio nesse momento. Por um lado, ele tem que mostrar para a população em geral que ele está em controle, que ele tem visão sobre a crise, que ele tem planos, ele tem respostas. Mas, por outro lado, ele tem sua base, a base republicana, que tem grandes dúvidas sobre Covid-19, sobre o impacto de fato, sobre as medidas de distanciamento social, etc. Então, ele tem esse dilema. Por um lado, ele está tentando aparecer presidencial, como a gente fala em inglês, né? Mas, por outro lado, ele tem sua base, a base republicana, que tem dúvidas sobre essa questão, tem dúvidas sobre as medidas. Acha que os governos estaduais foram longe demais com medidas de distanciamento social. Ele está nessa posição. Então, a razão que ele está ficando assim, ele está tentando pegar essa linha no meio, que é difícil. Então, mas explica o comportamento dele nesse momento. Marcelo Favalli, meu colega, que está em Nova York. Marcelo, você está aí no epicentro do coronavírus. Como é que estão os nova-iorquinos? Como está o humor deles? Eles estão com medo ou eles estão ansiosos para voltar à vida normal? E muito obrigado por participar do América Decide, Marcelo. Lorival, o prazer é todo meu participar do América Decide. O nova-iorquino, num traço geral, ele está muito ansioso, principalmente aquele microempresário. Porque a gente observa que as lojas que não pertencem a grandes redes, sejam elas de venda de alimentos ou de medicamentos, por exemplo, estão fechando. Mas não é porque houve alguma ordem executiva do governador do estado, Andrew Cuomo, para aumentar a quarentena. Estou falando de prejuízos mesmos. Então, quem não é capaz de estar dentro de uma rede que é sustentada por uma matriz, como as grandes redes de lanchonete, ou as grandes redes de farmácia, por exemplo, que tem um negócio próprio de perfil familiar, está fechando as portas por conta de não estar mais conseguindo manter o negócio funcionando. Então essa ansiedade é muito em conta, está diretamente ligada à vontade de fazer a economia girar. Agora, vocês estavam falando sobre popularidade, sobre Donald Trump ser presidenciável. O Andrew Cuomo, ele goza aqui de uma popularidade gigantesca. Passa de 80% o nível de aprovação do Andrew Cuomo. E as coletivas de imprensa aqui são diárias, tanto do Donald Trump quanto do Andrew Cuomo. E pelo menos 3 vezes por semana ele é perguntado se isso não pode alavancar a uma campanha presidencial futura dele. Ele nega, jura de pé junto que não. Ele vai continuar sendo governador do estado de Nova York e quando acabar o mandato dele, ele vai pensar no que ele vai fazer e bem provavelmente algo ligado à aposentadoria dele. Só o tempo dirá se ele está dizendo a verdade ou se ele vai mudar de ideia. Posso dizer duas coisas a respeito das falas do Marcelo. Então, em primeiro lugar, a gente sabe bastante pesquisa
que os governos estaduais, os governadores, tipo Cuomo, tem taxa de aprovação muito mais alta do que o Donald Trump, algo em torno de 20 a 30 pontos. Por quê? Porque eles estão na linha de frente, batalhando contra a Covid-19, todo mundo enxerga isso. Enquanto Donald Trump, como a gente estava falando, Donald Trump está quivicando. Por um lado, ele é a favor de medidas mais duras. Por outro lado, ele está quivicando porque ele está falando ou comunicando com a base dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é importante enfatizar que tem duas Américas, dois países aqui, em dois sentidos. Por um lado, você tem uma América, nos Estados Unidos, que é mais rico, que consegue ficar em casa e trabalhar virtualmente. Mas, por outro lado, você tem uma América que é pobre, quem tem que sair para trabalhar ou perder o seu emprego. Então, você tem essa conta, certo? De duas Américas assim. E, por outro lado, eu acho que é muito importante enfatizar que Nova York, São Francisco, Chicago são grandes centros urbanos que são centros mais democráticos do que republicanos, e tem uma experiência. A experiência desses centros é uma experiência batalhando, enfrentando a Covid-19, o coronavírus. Por outro lado, você tem uma América Sul, rural, que é muito mais republicano, que não está tendo a mesma experiência. A experiência dessas regiões é que você não tem a pandemia tão forte quanto nas áreas urbanas. E, de novo, você pode ver a estratégia ou o comportamento de Trump é uma função disso. A base dele não vive em centros urbanos, então o discurso dele não é tão forte a respeito das medidas de distanciamento social quanto, vamos dizer, por exemplo, como. Look, I get the frustration that people feel. They don't have a paycheck. The bills still keep coming, right? It turns out that the bill collector is an essential worker, so those bills keep coming. You don't have a paycheck. That's real stress. You don't even know if you have a job. You don't even know if your business is going to return. So I get the frustration, the anxiety everybody's feeling. I feel it personally. I feel it as governor. But what is the flip side? You could infect yourself. Okay. Do what you want with your own life, you could infect someone else. And you could kill someone, literally kill someone. Esse é um ponto fundamental, né, Marcelo? Que essa polarização que já vem há muitos anos nos Estados Unidos e vem só se acentuando agora com a pandemia, realmente essa divisão é impressionante. Você está numa área que é muito mais pró-democrata, e aí você falava da alta popularidade, né, do Andrew Cuomo, e existe toda essa América mais rural, mais republicana também. Como é que você tem visto manifestações? Aqui no Brasil, por exemplo, existem manifestações, panelaços contra o presidente Bolsonaro quando ele menospreza a pandemia, manifestações aqui em São Paulo mesmo contra o governador Dória por levar adiante a quarentena. Aí nos Estados Unidos também tem havido manifestações contundentes assim contra as atitudes, seja do presidente Trump, seja dos governadores? Muitas manifestações, Lorival. Se a gente pegar os últimos 10 dias, pelo menos 14 estados tiveram manifestações contra a quarentena, num pedido para reabertura. E os estados que têm mantido mais esses protestos são, talvez não coincidentemente, os estados mais republicanos. Nesse final de semana, a gente teve fortes protestos no Texas, e o curioso é que muitos desses manifestantes saem às ruas, são grupos pequenos de fato, né? Não são enormes manifestações que levam milhares de pessoas às ruas. Então a gente pega em grandes cidades, a respeito de Dallas, de Houston, que aconteceu nesse final de semana, no Texas, vou pegar o Texas como melhor exemplo, muitas pessoas saíram às ruas com cartazes invocando a segunda emenda constitucional da Constituição americana, que fala da organização de pessoas, o direito das pessoas se organizarem contra um governo desde que eles tenham alguns dos seus direitos de mobilidade cerceados. É uma das interpretações que você tem da segunda emenda. Então, muitos cartazes invocando a segunda emenda, dando esse direito às pessoas pressionarem os seus governos a uma reabertura. E os protestos mais, eu não vou dizer violentos, mas mais marcantes realmente são nesses estados republicanos. Eu não vejo melhor exemplo do que o do Texas, inclusive com palanques que foram montados nas grandes cidades, com as pessoas se colocando ali a falar, e
alguns gestos de uns avisos que foram entregues por parte do governo estadual a comerciantes que abriram os seus comércios antes do tempo. Primeiro um alerta, depois chegaria uma multa para eles. Então essas pessoas foram para esses atos públicos e rasgaram publicamente esses avisos de que eles estariam desrespeitando a quarentena e reabrindo os seus comércios antes do momento estabelecido. Então a gente realmente vê nesses estados mais republicanos uma força contra esse movimento de quarentena. As pessoas estavam de máscara, Marcelo? Só essa é uma dúvida aqui. Absolutamente ninguém de máscara nesses protestos. Ninguém. Exatamente. Mas é importante enfatizar, sobre, em termos de pesquisa, é interessante o ponto do Marcelo, mas você ainda tem uma grande maioria da população americana que é a favor de medidas de distanciamento social. Então, você tem algo em torno disso, ou 25% a 30% que fica a favor de reabertura, vamos dizer, da sociedade nesse momento. Então, você tem essa dinâmica. Obviamente, entre republicanos é mais 50-50, ou 50% a favor, 50% contra. Eu imagino, enquanto a economia, demora para voltar, quando os dores da economia começam, o americano sente na pele assim, provavelmente esses números vão mudar, mas mesmo assim, nesse momento, de forma geral, você tem um grande, apoio na população americana para medidas de distanciamento social. Clifford, ainda falando de pesquisas, as pesquisas que eu vi mostravam o seguinte, que o eleitorado americano confia mais no Joe Biden, o candidato democrata, para lidar com a pandemia, com as questões de saúde, de bem-estar dos americanos e até da classe média, e confia mais no presidente Trump para conduzir a economia. Eu queria confirmar com vocês se esses são os dados que vocês têm aí na Ipsos também e qual o resultado, digamos, político, eleitoral dessas duas visões aí. Ou sobre saúde e economia, sim, a gente tem pesquisa assim na Ipsos também. Então eu acho que, sim, você tem esses dois issues, ou dois, problemas principais em que os americanos, realmente se preocupam nesse momento. Antes de Covid-19, você teve a imigração também, mas por enquanto que era um issue muito mais republicano do que democrata, sim. Mas os dois problemas principais são a economia, que está crescendo, e saúde que cresceu, mas agora está estável. Então a gente não sabe, por um lado, como você está dizendo, que Biden é democrata de forma geral, que fica muito mais forte a respeito de saúde. Normalmente, os republicanos, e Trump em particular, é forte a respeito da economia, mas é grande issue nesse momento. A gente acabou de fazer pesquisas em 3 estados, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, que são os 3 estados, em minha opinião, principais nesse ciclo eleitoral. Aliás, você sabe que nos Estados Unidos, você sabe, obviamente, que não é voto popular. Nós temos o colégio eleitoral, que é diferente. Então, nós temos 50 eleições estaduais assim. Mas, baseado nessa pesquisa, o issue principal, a prioridade principal é ter um plano robusto para minimizar o impacto de Covid-19. É a respeito desse issue principal, que obviamente é econômico e de saúde no mesmo tempo. Então, você tem uma parte técnica entre os dois, basicamente 50-50 entre Biden e Trump. Então, esse é o cenário atual. É um cenário de muita incerteza. É provavelmente um cenário que dá a probabilidade de 50% para Trump e 50% para Biden. Temos aí, então, a polarização, a tempestade perfeita da divisão do país no colégio, pensando no colégio eleitoral, né? Marcelo, você sente que os americanos, principalmente os nova-iorquinos, estão pensando nas eleições ou eles não estão pensando nisso, estão pensando só na proteção da sua saúde, da sua família e também na questão do dinheiro? E, aliás, uma outra pergunta, esse programa todo do governo americano de ajudar as pequenas empresas, de ajudar os americanos, de enviar os cheques, inclusive com a assinatura, né, do presidente Trump ali, uma carta do presidente Trump dizendo eu estou aqui ajudando você e tal. Tudo isso está fazendo frente aos problemas econômicos dos americanos? Dorival, vou começar a resposta de trás para frente. Vamos falar aqui sobre a ajuda que já foi liberada pelo governo estadual, nessa força-tarefa entre o executivo e o legislativo, que se percebe aqui muito claramente, e as reclamações, elas se repetem, é o seguinte, que a burocracia, até por conta do enorme volume de pessoas que entraram na fila do desemprego
e estão esperando esse cheque de ajuda para o pequeno empresário. Fazer só um parênteses aqui para que todo mundo entenda, na nomenclatura dos Estados Unidos, o pequeno empresário é aquele que tem até 20 funcionários na sua folha de pagamento. Muita gente entrou nesse programa, então isso tem demorado muito. Quando a gente vê esses números que são atualizados todas as quintas-feiras, do número de desempregados, esse não é um número correto. Esse é o número de pessoas que conseguiram entrar no sistema de ajuda do governo federal. Na verdade, esse número é expressivamente maior porque a fila de pessoas que ainda não conseguiram ser atendidas é gigantesca. As linhas ficam congestionadas, o site criado para atender essas pessoas cai a cada 20 minutos porque ele fica sobrecarregado e as filas que se formam nos postos de atendimento presencial dobram a fila no quarteirão. Então, o pequeno empresário que está aqui sedento por receber esse cheque para tentar salvar o seu negócio, ele vai ter que esperar, no mínimo, na melhor das hipóteses, uns 15 dias. E ele já está com contas atrasadas há 2 meses, há 1 mês e meio pelo menos. Ele já teve que dispensar a maioria dos seus funcionários e está com as suas portas fechadas. Eu consigo ver isso nos raros momentos em que eu saio aqui de onde eu estou hospedado, né, nas instalações da CNN aqui em Nova York. Então, a gente sai raras às vezes ao longo do dia, ou para fazer alguma matéria, ou para comprar comida, comprar alguma coisa de necessidade básica. E cada vez mais, dia a dia, esses pequenos negócios estão sendo fechados. Eu conversei com o dono de um pequeno restaurante, que costumeiramente eu vou almoçar, e de repente a porta estava fechada de um telefone. Eu liguei para ele para saber se ele estava com o sistema de entrega. Ele falou que não. Ele só deixou ali para atender as pessoas, dizendo que ele não sabe quando ele vai reabrir, que é justamente isso. E aí eu estendi um pouco a conversa para tentar usar isso como um termômetro, e é justamente esse discurso. Ele falou, eu entrei nessa fila aí, eu protocolei o meu pedido. Talvez eu receba algum valor daqui 20 dias, quando vai ser tarde demais. Agora, respondendo a tua primeira pergunta, emendando com o que eu falei agora há pouco, é o seguinte, a questão da eleição ainda está muito superficial, porque o nova-iorquino, o empresário, o pequeno empresário, que aqui nos Estados Unidos representa 48% das folhas de pagamento de todos os Estados Unidos, ele está desesperado para tentar salvar o negócio dele. A eleição vai ficar um pouco mais para frente, até porque as discussões aqui na televisão, elas ainda estão muito superficiais, né? Raramente você vê uma manifestação do Joe Biden, por exemplo. A gente nem sabe direito como é que vai ser o término. Faltam 15 estados para votar. A princípio, não haverá essa continuidade das prévias, porque o Joe Biden já foi apontado, então, como único candidato. As discussões eleitorais ainda estão num campo muito superficial, pelo menos aqui em Nova York. Clifford, existe alguma possibilidade de o Andrew Cuomo substituir o Joe Biden nessa candidatura democrata? E outra questão, o Joe Biden, ao escolher a sua vice, né, que provavelmente, segundo ele, será uma mulher. If I'm elected president, my cabinet, my administration will look like the country. And I commit that I will, in fact, I'll pick a woman to be vice president. Ele deve buscar mais votos à esquerda ou deve buscar disputar os votos mais à direita com o eleitor do Trump? Sim, não acho que o Cuomo vai se tornar um candidato assim. Eu acho que tá meio embutido tudo, tá feito as eleições prévias assim, vai ser Biden. Eu acho que a probabilidade que vai ter como outro, sabe, potencial é quase zero. Então, enquanto ele está desempenhando muito bem, obviamente Cuomo tem uma presença nacional nesse momento que é muito, sabe, a diferença entre ele e Trump é obviamente muito claro nesse momento em termos de liderança, sendo presidenciável, etc. Mas vai ser Biden. Eu duvido que você vai ter uma convenção, a gente chama broker, quebrada assim, ou seja, negociada assim, e vai ser Biden. Eu acho que em termos de vice, eu acho que obviamente ele tem várias possibilidades, mas eu acho que ele vai focar provavelmente numa mulher, talvez negra. As duas características juntas ou separadas, não sei exatamente, mas ele vai pensar muito mais sobre um voto de minoria. Você tem que lembrar que o voto negro representa algo em torno de 20% da base democrática. É muito importante que quase todos os eleitores negros, sabe, votam para os democratas. Então é muito importante. Aliás, a gente, dado quem votou em 2006, provavelmente os democratas perderam Michigan, por exemplo, Wisconsin por causa do voto negro, assim, onde Hillary Clinton não era tão popular entre esse segmento demográfico muito importante. Então, eu imagino de novo que
vai ser, o vice do Biden vai ser ou uma mulher ou um negro ou negra, provavelmente combinação das duas. E você tem vários candidatos assim no Partido Democrático em que ele pode escolher. De novo, é um eleitorado muito importante de forma geral, é para a base democrática especificamente. Clifford Young, presidente da Ipsos, uma das maiores empresas de pesquisas de opinião pública do mundo e professor de opinião pública e análise de estatísticas da Johns Hopkins. Muito obrigado por participar aqui do América Decide. Muito obrigado, Lorival. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Marcelo Favalli, meu colega, editor de internacional da CNN e que está em Nova York. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, sempre às ordens. Um grande abraço. E esse foi o América Decide, o podcast semanal que acompanha e analisa as eleições americanas neste ano tão atípico de pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela sua companhia e a gente espera você de volta aqui na próxima semana.